Deus está fazendo uma coisa nova. Acaso não percebeis? Em meio à desolação surge uma mensagem de esperança. Deus certamente está trabalhando em algo novo. Então, essa mensagem é para você, para encorajá-lo e lembrá-lo de que mesmo nos momentos mais sombrios da vida, Deus está operando em algo surpreendente e novo em nossas vidas. Eu convido você a abrir comigo a poderosa palavra de Deus no profeta maior Isaías, capítulo de número 43, versículo 18 e 19. Veja o que diz a palavra de Deus. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova e agora sairá à luz. Porventura, não sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Um novo tempo é o título dessa mensagem, as promessas de Deus para um futuro. Antes de iniciar a mensagem, se você ainda não é inscrito aqui em nosso canal, @Movidos por Missões, se inscreva para que você não perca nenhum conteúdo e compartilhe para que mais pessoas venham ser edificadas. Deixe o seu like. Se ao término dessa mensagem você for edificado, poste aí os seus comentários. Queridos, nós vivemos hoje em tempos de mudanças extremamente rápidas com o advento da internet. E certamente incertezas brotam no coração de todos nós. Quanto ao amanhã, quanto à nossa jornada, quanto à nossa vida, muitas vezes sentimos a necessidade de um novo começo, uma nova direção. O capítulo 43 do profeta maior Isaías gira em torno de um contexto que o povo de Deus estava ali no finalzinho do exílio babilônico. Por desobediência à palavra de Deus, Deus permitiu que Nabucodonosor levasse os cativos, o templo foi destruído, Jerusalém estava vivendo em intensa aflição. De repente, aquelas pessoas que tinham as suas casas, famílias, conforto, moradia, foram levadas cativas para a Babilônia e lá passariam amargos 70 anos. Então, quando o profeta maior Isaías escreveu, ele escreveu para um povo que enfrentava um exílio. Mas, segundo a palavra do Todo-Poderoso, aquela disciplina tinha um tempo de início e fim. E no meio da crise, Deus traz uma mensagem de esperança, avivamento e renovação. O povo estava em exílio e o tempo do fim deste cativeiro estava se aproximando. E olha que o título poderoso aqui dessa epígrafe: só Deus resgata Israel. Tem coisas nas nossas vidas, irmãos, que só Deus. Tem coisas nos casamentos, meu irmão, que só Deus. Tem coisas na nossa vida profissional que só Deus pode resolver. Quem poderia retirar aquele povo oprimido que vivia na miséria em Babilônia, sob o braço forte do rei Nabucodonosor? Só Deus. É interessantíssimo como este capítulo aqui, 43 de Isaías, que preciosas promessas da presença de Deus e de sua palavra
em meio à aflição daquele povo, a fim de apoiá-los e conceder-lhes livramento. Olha só o que diz Isaías 43:1. Mas agora diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus me remiu, Deus te remiu, o povo tinha errado, sim, o povo estava passando por um cativeiro, sim, mas Deus começa a dar sinais que a misericórdia dele estava alcançando aquele povo. Assim, como as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos e está alcançando a minha vida e a sua vida neste momento. Tu és meu, essa é a palavra de Deus. Você é do Senhor, essa é a palavra de Deus. E ele continua: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. O que Deus estava querendo dizer? Mesmo nos momentos mais escabrosos, mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo nos momentos que você errou, mesmo nos momentos que você achou que ia ser o fim. Todos os versículos desse início de capítulo são mensagens contundentes de Deus para o seu povo. Você sabe o que é uma mensagem contundente? É aquela mensagem que não admite contestação ou dúvida. Quem estava prometendo era Deus. O que Deus estava prometendo? Versículo 19, ele diz que ele porá águas no deserto e rios no ermo. Essa era a promessa dele. Então, ele começa a animar o coração do povo, desestruturado, desequilibrado, desanimado, cabisbaixo. E a minha oração é que essa mensagem, através do Espírito Santo e do poder da palavra, também gere ânimo em seu coração. São as preciosas promessas de Deus, da presença de Deus com o seu povo em meio à aflição. Mas aqui, no capítulo de número 43, versículos 18 e 19, o Espírito Santo nos convida a esquecer o passado e a confiar nas novas coisas que Deus estava fazendo. Olha o que diz o versículo 18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Veja, duas palavras que se apresentam aqui: lembrar e considerar. Lembrar, meus irmãos, são aqueles pensamentos vagos que passam na nossa mente quanto ao nosso passado, aqueles momentos ruins que vivenciamos, momentos de angústia, momentos de trauma, momentos de decepção, momentos de desilusão, momentos que, às vezes, até nós mesmos que provocamos. Foi o que aconteceu com o próprio povo de Deus. Foram eles que provocaram aquele momento. Isso é lembrar, mas existe aqui uma outra palavra que é considerar. Ou seja, considerar é algo mais profundo, é algo que vamos ali meditando por mais de 5 minutos, por mais de 10 minutos, passado, passado e passado. Coisas que nos impedem de caminhar, coisas que neutralizam os nossos passos. Meu querido irmão, minha querida irmã, qual é o passado que você tem que deixar de viver?
A ordem clara, a instrução precisa do Espírito Santo de Deus foi: não lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Esqueça o passado. Deus nos chama para deixar para trás as nossas falhas, os nossos erros. Deus nos chama para nos arrependermos. Deus nos chama para perdoarmos. Quem sabe você tem que liberar perdão a alguém. Você tem que receber perdão de alguém. Vá a esta pessoa, resolva este passado da melhor maneira possível. Quem sabe é um luto que você está vivenciando e esse luto precisa sair com a ajuda de Deus de dentro de você. Quem sabe foi um erro grave que você cometeu no passado. Meu querido irmão, minha querida irmã, se não fosse a misericórdia de Deus, todos nós seríamos consumidos. A Epístola de João, capítulo 1, versículo 9, diz que se nós disséssemos que não temos pecado, nós estaríamos enganando a nós mesmos e a verdade não habitaria em nós. Mas Deus, Ele é rico em perdoar, Ele é rico em renovar, Ele é rico em fazer uma coisa nova. Mas para a coisa nova chegar, o passado tem que sair. Aquilo que nos prende, que nos impede de avançar, precisa sair. O final do exílio já estava chegando e o povo não estava percebendo que Deus estava dando sinais de mensagens contundentes de que aquele povo sairia daquele passado de tristeza, de angústia, de privação. Assim mesmo, Deus está enviando a você, através dessa mensagem, palavras contundentes. Ele não quer que você duvide, Ele não quer que você conteste. Ele é o seu Deus, então abandona o passado. Em Cristo, irmãos, temos a liberdade de sermos renovados e transformados diariamente. Veja o que diz o apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram e eis que tudo se fez novo. Ou seja, Deus está dizendo: esses 70 anos estão chegando ao fim e vocês precisam olhar para o futuro. O convite é para olhar adiante com esperança, expectativa. O salmista diz: esperei pacientemente no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu quando clamei por socorro. Esperança e expectativa de que a qualquer momento Deus vai interferir, Deus vai intervir, trazendo o milagre que você necessita. Creia, Deus está sempre trabalhando em nossas vidas, preparando-nos para o que está por vir. Veja o que diz o apóstolo Paulo na Epístola aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, que é esquecer-me das coisas que para trás ficam. Paulo teve momentos angustiantes no passado. Paulo viveu situações terríveis, meus irmãos. Paulo foi perseguido em Damasco, Paulo foi rejeitado em Jerusalém, Paulo foi apedrejado em Listra, ele foi preso e açoitado em Filipos, ele foi encurralado em Tessalônica, ele foi enxotado em Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, de impostor em Corintos,
enfrentou feras em Éfeso, acusado em Cesareia, participou de naufrágios, de perigos, de falsos irmãos, sofreu 5 quarentenas menos 1, ou seja, multiplica quantas chibatadas o apóstolo Paulo não tomou, 39 vezes 5. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha vivenciado experiências terríveis no passado. Coisas que tentavam ali estar inseridas em todo o tempo na sua mente, através das lembranças, através das considerações, mas Paulo precisava prosseguir, Paulo precisava pregar o evangelho, algo novo Deus ainda queria fazer com a vida do apóstolo Paulo, então ele sabiamente dá uma instrução: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é esquecendo-me desse passado, é esquecendo-me de todo o mal que me fizeram, é esquecer de todas as angústias pelo qual eu passei, por cada rejeição que eu vivenciei, é esquecendo-me de tudo isto que ficou para trás, avançando para as que estão diante de mim. E ele diz no versículo 14: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, você precisa prosseguir com a sua vida. E Deus, através dessa mensagem, está te dizendo: o que passou, passou, mas você não pode viver no passado. Muito pelo contrário, você precisa se libertar do passado. Como? Não consigo. De fato, nós não conseguimos se não for com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Dia após dia, sondando os nossos corações e retirando tudo o que precisava ser retirado. O povo de Deus estava no finalzinho do exílio, Deus estava preparando uma coisa nova e com certeza eles estavam ali vivenciando aqueles momentos, né? Lembrando daqueles momentos, considerando aqueles momentos quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e todos eles foram levados como cativos, vivenciaram momentos extremamente difíceis, de perda, de dor, de sofrimento. E o Espírito Santo, que sonda todas as coisas, cujo qual não temos para onde fugir da sua face. O Salmo 139 diz: para onde fugirei da tua face, para onde me ausentarei do teu Espírito? Se eu subo ao céu dos céus, lá tu estás. Se eu armo a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Ainda a palavra não chegou à minha boca, o Senhor já sabe o que eu vou falar. E de longe penetra os meus pensamentos. Isso é onisciência de Deus, meu irmão. Ele sabe o que está no seu pensamento. Deixa o Espírito Santo trabalhar e retirar aquilo que precisa ser retirado, o passado, para que o novo de Deus entre, chegue. Deus está fazendo algo novo. Repita para você com ousadia e fé. Levante a mão e diga assim: Deus está fazendo algo novo. Repita: Deus está fazendo algo novo. Repita: Deus está fazendo algo novo. Deus está fazendo algo novo na minha família, Deus está fazendo algo novo na minha casa, Deus está fazendo algo novo no meu casamento, Deus está fazendo algo novo na minha saúde, Deus está fazendo algo novo nos meus empreendimentos, Deus está fazendo algo novo no meu ministério, Deus está fazendo algo novo no Brasil, Deus está fazendo algo novo nos campos missionários, Deus está fazendo algo novo neste Brasil, Deus está fazendo algo novo no meio da igreja, Deus está fazendo algo novo na sua vida, na minha vida. Deus está fazendo algo novo.
De fato, Deus está sempre fazendo coisas novas e Ele estava falando para o povo: acaso vocês não estão percebendo? Eu dei uma roseira para minha esposa de Dia das Mães, uma roseira muito bonita, amarela, cheia de botões, estava linda. De repente, aquela planta secou. Secou todos os galhos, caíram todas as folhas, parecia que a planta ia morrer. Mas ainda tinha raízes. Eu cortei aquela planta, eu conversei com ela, eu reguei aquela planta, eu adubei aquela planta e aquelas folhas começaram a crescer. E hoje é isso que Deus está fazendo com a sua vida. Está seco, mas o passado ainda está aí dentro e Deus está conversando com você através do seu Espírito Santo. Retira este passado daí. E sabe o que aconteceu com aquela roseira? Ela começou a crescer, suas folhas brotar novamente. E quando eu estava escrevendo esta mensagem, o Espírito Santo me direcionou àquela roseira e lá no meio daquelas folhagens estava um botão, uma flor que daqui a pouquinho vai florescer e eu não estava percebendo, só chegando muito perto da roseira é que eu pude perceber. E olha aqui o que Deus fala ao seu povo: eis que faço uma coisa nova e está saindo à luz, porventura não percebeis? Deus está fazendo algo novo. Perceba isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele está trazendo oportunidades, aberturas novas nas nossas vidas e muitas vezes nós estamos presos no passado ou preocupados demasiadamente com o presente e nós não percebemos aquilo que Deus está fazendo. A palavra de Deus diz que nós não devemos desprezar o início das pequenas coisas. Deus está fazendo algo novo. Precisamos ter olhos espirituais para ver e discernir as novas obras de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui na epístola de Efésios, capítulo 1, versículo 18. Tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, ou seja, os olhos do vosso entendimento. Nós não podemos olhar somente por olhar, nós temos que olhar com entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação, as quais as riquezas da glória e da sua herança dos santos. O apóstolo Paulo está querendo dizer que às vezes nós podemos olhar e não enxergar se não tivermos entendimento. Deus está me convidando, está lhe convidando através dessa mensagem a sermos parte ativa do seu plano e do seu propósito. Como? Primeiro, esquecendo o seu passado, abandonando ele e seguindo para a direção que Deus está lhe dando. Novos sonhos, novas conquistas, novos planos, novas realizações esperam por nós. Diga novamente, tomando posse com autoridade: novos planos esperam por mim. Repita, novos planos esperam por mim. Com ousadia, diga: novos sonhos esperam por mim. Novas conquistas, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a unção de Deus, com a graça de Deus, esperam por mim. Novas realizações, repita.
novas realizações esperam por nós. A palavra de Deus diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus está fazendo promessas. Se o povo tirasse o passado de dentro de si, Deus estava dizendo que ele poria um caminho no deserto e rio no ermo. Caminho no deserto e rio no ermo. Deus está dizendo, porei um caminho no deserto. Deserto, irmãos, é um lugar representativo de dificuldades, de desolação, de aridez, de encurralamento. Não sabemos o que fazer. Deus promete fazer um caminho no deserto, um caminho para passarmos, um caminho para você passar. Mas, pastor, eu só vejo aridez, eu só vejo desolação. Aonde está esse caminho? Não temas, porque Deus está fazendo um caminho. Certa vez o povo de Deus temeu. O povo saiu da escravidão de 400 anos no Egito e de repente eles estavam diante do mar, um mar grande, mais de 3 milhões de pessoas, sem contar homens e mulheres, estavam à beira do mar e por trás deles Faraó vinha com todo o seu exército perseguindo. Mas olha o que diz a palavra de Deus em Êxodo 14, versículo 21 e 22. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. E os filhos de Israel entraram pelo meio mar em seco, e as águas lhes foram qual um muro à sua direita e à sua esquerda. Que coisa extraordinária, porque não havia um caminho, mas Deus fez um caminho naquele mar e fez o seu povo passar e atravessar. Você vai atravessar esse momento difícil, você vai atravessar esse deserto, você vai atravessar esta decepção, você vai atravessar esta desilusão, você vai atravessar este dia mal, porque o Todo-Poderoso está fazendo um caminho. Ele está fazendo um caminho no deserto. Que coisa extraordinária! Deus promete fazer um caminho, uma passagem segura, mesmo nas situações mais difíceis. Ele não faria só um caminho, mas ele traria os rios no ermo. O que adianta Deus fazer um caminho se não tivermos provisão? Deus faz a obra completa. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la, e a obra é completa. Ele faria o caminho e traria o rio para o ermo. O rio é a água é sustento. Deus vai fazer um caminho aonde você menos espera e vai lhe trazer sustento. Sustento. O ermo é um lugar seco, sem vida. Deus traz vida e renovação aos lugares mais áridos da nossa vida. Contemple então a proteção de Deus, o cuidado de Deus sobre a sua vida, em permitir que esta mensagem de encorajamento chegue até você. Compartilhe ela com mais pessoas para que pessoas sejam encorajadas em meio aos seus desertos e aridez. Deus é capaz sim de suprir todas as nossas necessidades físicas e emocionais,
e trazer restauração aonde há desolação. É isso que o povo precisava enxergar, que ele estava fazendo uma coisa nova, que ele estava trazendo restauração aonde havia desolação. Precisamos confiar em Deus, meus irmãos, em todo o tempo. O escritor aos Provérbios, capítulo 4, veja as palavras de Salomão, que nós devemos confiar em Deus de todo o coração e não nos estribarmos no nosso próprio entendimento. Reconhece a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Deus é um Deus de provisão e de cuidado contínuo. Deus está te chamando para viver um novo tempo. Ele está te chamando para esquecer o passado e olhar para as novas coisas que Ele está fazendo, que Ele está realizando. Talvez você não esteja vendo ainda com olhos espirituais, talvez você esteja como aquele moço do profeta, quando ele disse, olha, sobe ao monte. E Israel estava 3 anos e meio sem água e sem orvalho. Uma fome intensa, desolação, e o moço do profeta nada viu, e sobe e desce 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, e sobe e desce 4 vezes, 5 vezes. A Bíblia não fala do tamanho do monte, mas a Bíblia fala de um Deus que estava cuidando para que aquela chuva chegasse e aquele tempo de sequidão cessasse. Deus está fazendo coisa nova. O tempo de sequidão vai acabar, meu irmão. O tempo de sequidão vai acabar, meu irmão. O tempo de sequidão vai acabar. E aí ele sobe o monte pela 7ª vez. E o moço do profeta vê uma pequena nuvem do tamanho da palma da mão de um homem, e o profeta diz, aparelha o carro, porque vem tempestade. Deus estava mandando sobre a terra seca, sobre o ermo, os rios, a água, a provisão. Deus está mandando nesta noite, além de fazer um caminho, provisão para a sua casa. Portas que estavam trancadas se abrirão, porque esse é o Deus que chama à existência as coisas que não existem. Em cada desafio é uma oportunidade, é um presente que Deus está nos dando, está nos guiando, está provendo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, só há uma coisa que vai impedir esse novo de Deus chegar. É o passado que está dentro de nós. Os israelitas precisavam tirar urgentemente os dias daquele exílio amargo de dentro deles. E eu convido você a examinar a sua vida neste momento. Identificar as áreas que você precisa deixar o passado para trás. Confie em Deus. Ele é capaz de fazer caminhos no deserto e trazer rios no ermo. Confie em todo o tempo. Eis que Deus está fazendo uma coisa nova na sua vida. Vamos orar pedindo a ajuda de Deus para esquecer o passado e perceber as coisas novas que Ele está fazendo e confiar nele de todo o nosso coração em cada etapa da nossa jornada. Querido Deus e Pai, nessa hora, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, toma o coração do meu irmão, da minha irmã que escuta esta mensagem, que está em meio ao caos, está em meio à desolação, está, Senhor, com o passado e a desilusão arraigado dentro deles. Ó Deus, nós não conseguimos tirar essas coisas de dentro de nós se o Teu Espírito Santo não nos ajudar.
Portanto, eu clamo que o Espírito Santo vá de encontro aos meus irmãos, quebrando todo jugo opressor e retirando este passado de dentro deles, para que eles possam contemplar e enxergar com olhos da fé as coisas novas que estão brotando. Meu querido irmão, minha querida irmã, lembrando que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu joinha, o seu comentário, porque traz engajamento ao nosso canal. E também compartilhe para que mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E na descrição do vídeo há inúmeras playlists que você pode assistir e continuar sendo abençoado. Em nome de Jesus.